começar tudo de novo. Fala, pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos à reunião de hoje. Hoje, como que essa reunião vai funcionar? É o seguinte, ontem, dia 14 de novembro de 2021, nós tivemos o simulado do Redação Facilita. Nesse simulado, os alunos do curso, que estão ativos lá no curso, eles tiveram a oportunidade de vir praticar redação, digamos que com um tema inédito que eu postei lá para eles, com textos motivadores e tudo mais, e cronometrado esse tempo, né? Eles tiveram um certo tempo para me devolver essa redação. Para ser exato, eu postei a redação, o tema, a proposta, às 3h15 da tarde, e eles puderam me enviar até 5 horas, ou seja, tiveram no total 1 hora e 45 minutos para mandar a redação. Graças a Deus que todo mundo mandou a redação, né? Todo mundo, pelo menos que estava presente aqui ontem, enviou a redação, ainda bem. Todo mundo enviou. Teve gente até que enviou. Eu acho que a última pessoa a enviar faltava uns 7, 8 minutos para acabar o tempo. Ainda bem que todo mundo mandou. E mandou a redação completa. Não teve ninguém assim que mandou só introdução e desenvolvimento, faltou conclusão. Não, ainda bem que todo mundo conseguiu mandar nesse tempo. Por que eu estipulei esse tempo? Porque não é nem, apesar de serem 5 horas e meia, a gente tem que ter um certo tempo. A gente tem que fazer a redação de maneira um pouco mais rápida para que a gente tenha tempo para fazer as questões de marcar, porque querendo ou não, são muitos textos, né? 90 questões e todas as questões têm textos. E se tu vai ler esses textos, aí complica, né? Porque não tem como ler todos esses textos e fazer uma redação, digamos, por 3 horas. É impossível, não tem como. Tu ler todas as questões e fazer uma redação durante muito tempo. E por isso a gente treinou essa questão de fazer uma redação boa em pouco tempo. E tá, o que eu vou falar na reunião de hoje? Ontem eu passei esse simulado e a proposta de hoje é eu mesmo fazer uma redação a partir do tema que o pessoal fez ontem. Ontem eu expliquei, eu falei um pouquinho sobre esse tema e eu vou explicar de novo para quem não estava ontem na reunião. E eu vou comentar um pouquinho sobre esse tema de ontem que eu passei para o pessoal. Um tema que não é tão comum a gente ver em redação. Eu, particularmente, nunca tinha visto. Veio essa minha cabeça sendo nada. E eu quis colocar, né? Não é um tema assim, nossa, que inédito. Mas eu acho que é pouco falado, não é tão falado como deveria. O tema falava sobre a questão da habitualidade, da exposição de crianças às músicas de conteúdos explícitos. Um tema um pouco diferente, né? Às vezes a gente se esquece desse ponto aqui. E bora interpretar inicialmente esse tema, sobre o que esse tema está falando. Ele tem algumas palavras-chave que a gente tem que ter em mente, a gente tem que saber, porque se a gente não falar dessas palavras-chave ao longo do nosso texto, a gente tangencia, perde ponto logo direto na segunda e terceira competência, só de uma porrada. Inicialmente, tem a palavra aqui, habitualidade. A palavra habitualidade está falando de algo que é habitual, uma coisa que é muito comum de acontecer. Então, esse tema aqui é um tema comum, é um tema habitual, que as pessoas estão acostumadas a ver, tá? Ou algo desse tipo. Segunda palavra-chave, a exposição. Exposição. A gente tem que falar de alguma forma dessa exposição que as crianças estão tendo. Então, não é para falar sobre as pessoas, sobre a sociedade, não é para falar sobre os adultos, sobre os idosos, sobre os jovens. Não é para falar sobre esse público. É para falar sobre crianças. Não é para falar sobre jovens. Os jovens, os adolescentes. Nem os adolescentes não é para falar. É para falar aqui sobre as crianças. Então, o público também é muito delimitado. E essas crianças estão sendo expostas a quê? Às músicas de conteúdo explícito. Tá? Então, inicialmente falando das músicas. É um certo tipo de conteúdo. São as músicas, não é outro tipo de conteúdo. Não é para falar sobre exposição de crianças a, por exemplo, a pornografia ou nudez ou qualquer outro tipo de coisa. Não, é as músicas. Esse que é o ponto aqui. Que, inclusive, teve gente que não falou das músicas. Ontem, na redação, eu fiquei meio... Ai, meu pai, a pessoa não falou das músicas. Porque era um tema que estava delimitado. Porque como tinha esse ponto dos conteúdos explícitos, a pessoa logo pensou, ai, meu Deus, conteúdo explícito tem a ver com sexualidade, então vou falar da pornografia, sabe? Não. O assunto aqui era para falar sobre músicas. Sobre as músicas que têm conteúdos explícitos, tá? Deu para entender a partir disso aqui, esse tema? Conversem comigo, podem ligar o áudio, fique à vontade. Coloque aí para mim, sim ou não. Cri. Sim. Ótimo. Aí, Letícia não me deixou no vácuo. Valeu, Letícia. Tá.
E aí a gente conversou ontem, eu quis explicar o que é conteúdo explícito, né? Foi o texto motivador número 1, que eu coloquei o que era conteúdo explícito. Conteúdo explícito é quando tem uma música que deixa explícita a linguagem violenta, referências à violência física ou mental e abuso, referências a conteúdos sexuais e uma linguagem discriminatória. Todos esses 4 pontos são conteúdos explícitos. Tiveram pessoas também que, quando fizeram essa redação ontem, focaram somente na questão sexual, nos conteúdos sexuais. Mas só que não poderia fazer isso, porque conteúdo explícito enquadra os 4. Se você pega e fala de conteúdo explícito somente pegando isso aqui, a pessoa tangencia, porque tem todos esses 4 outros pontos que englobam o conteúdo explícito. Então, não poderia delimitar a questão sexual. Tinha que falar sobre todos os 4 ou falar do conteúdo explícito de uma maneira geral, tá? Texto motivador número 2. Eu até li ontem ele com vocês, mas hoje eu vou reler. Ele fala o seguinte: é o título. Pais devem estar atentos ao tipo de música que os filhos escutam. Aí, aqui nessa notícia, né, nessa entrevista, a mulher fala o seguinte: a mãe de uma criança fala o seguinte, que as preferências musicais de Joana, que tem 7 anos, incluem as trilhas sonoras das telenovelas Violeta, Carrossel e Chiquititas. Na opinião da mãe, a professora Luciana Gomes Rato, 42 anos, são canções adequadas à faixa etária da caçula. Então, essa mulher considera que as músicas que essa filha dela escuta, que são dessas novelas aqui, são adequadas à faixa etária dessa criança, que gosta de assistir a vídeos dos ídolos no tablet, tá certo. Mas, às vezes, o gosto da menina, aí que já vem o problema. Mas às vezes o gosto da menina sofre interferências externas. Aí ontem eu até comentei, gente, por que eu marquei interferências externas? Porque eu posso colocar essas interferências externas como causa do problema. Né? Então, no próprio texto motivador já posso tirar a causa de lá, as interferências externas. Aí aqui dá 2 pontos, né, que aponta que tipo de interferências externas seriam essas. Por exemplo, no pátio da escola, aí eu poderia colocar a escola como culpada também, talvez, na recreação ou em festas de aniversário. Então, até coloquei festas de aniversário, dando um exemplo de influência em relação à família. Que no que se refere à família, em festa de aniversário ocorre muito essa questão de tocar músicas que geralmente têm conteúdos que são explícitos e as crianças vão na onda e vão dançando e às vezes as famílias acham que é bonitinho, que é um negócio natural, normal, e aí acaba que essas crianças são influenciadas de alguma forma. Aí tá, Joana absorve outros tipos de música, é o que provoca certo alvoroço na volta para casa. Quando a filha se arrisca em trechos de funk da Carioca Anitta, a Luciana estremece e diz que chega a sentir como comichão. Tá, então quando eu li esse texto aqui, eu apontei aqui para vocês ontem 3 causas do problema que a gente poderia tirar do próprio texto motivador: interferências externas, escola, e a gente poderia apontar a família no que se refere às festas de aniversário. Tá? Isso foi o que eu comentei com vocês ontem. Texto número 3. Assessoria de comunicação social. Quais as implicações do fanatismo na vida de uma pessoa? Tá, esse texto fala o seguinte: o acesso precoce a esse tipo de produto cultural faz com que a criança, aí ó, geralmente se faz com que ele identifique uma consequência. Então, faz com que a criança deixe de vivenciar a infância e aquilo que é próprio da fase. Então, aqui nessa parte de azul, eu grifei com vocês ontem também, que isso aqui poderia ser apontado até como uma consequência da pessoa estar exposta a esse tipo de conteúdo na infância. A pessoa deixa de vivenciar a infância, que é aquilo que é próprio da fase dela, que é o brincar, e aí vem depois. Com a banalização do sexo, a percepção da criança é alterada. Então, a percepção da criança em relação ao sexo é alterada. Então, poderia ser uma segunda consequência que eu poderia apontar, que está no próprio texto motivador. Aí continua. A criança começa a lidar com a sexualização do corpo sem o devido entendimento de como isso deve ser tratado. Isso, inclusive, pode até ser uma outra consequência que eu poderia apontar no meu desenvolvimento. Explicadinho, Marcial. O resultado disso é o adiantamento do primeiro contato com a sexualidade. Poderia ser uma outra consequência que eu poderia colocar em relação a este problema, que deve acontecer na pré-puberdade a partir dos 11 anos de idade. A criança sofre uma pressão da sociedade, poderia isso aqui apontar também como uma causa do problema, antecipando todo o seu processo sexual, vivendo a sua sexualidade sem inteireza e maturidade.
Maturidade, opina Aninha Maciel. Para ela, as crianças se tornam erotizadas, então eu poderia apontar até como uma outra consequência. E, em especial, as meninas, que passam a ver o corpo como entidade de prazer, consumo e estado social. Poderia ser uma outra consequência. Ou seja, do próprio texto motivador, eu poderia pegar as ideias que eu ia apresentar no meu texto, que muitas pessoas que fizeram a redação de ontem, às vezes não se tocaram, que o próprio texto motivador estava dando as respostas. Tipo, tem coisas que a gente perde tanto tempo pensando, que o próprio texto motivador já está dando a resposta para ti. É claro que a gente não vai transcrever, a gente não vai pegar dados estatísticos ou algo assim do texto motivador. A gente vai pegar uma ideia, alguma coisinha que ele trouxe ali que a gente pode utilizar no nosso texto como forma de sustentar nossos argumentos, tá bem? Enfim, esse aqui foi o tema de ontem, tá? Esse aqui foi o tema que eu passei para vocês ontem. E a proposta de hoje, que eu tinha dado como sugestão ontem, né, e o pessoal falou que queria ver, eu vou tentar fazer uma redação, vou tentar não, se Deus quiser eu vou conseguir. Vou fazer uma redação sobre esse tema, e aí eu vou cronometrar quanto tempo eu demoro para produzir a minha redação, desde a introdução até a conclusão, tá? Então, e por conta disso, né, eu vou desligar o meu áudio, porque eu não vou ficar conversando com vocês enquanto eu vou escrevendo. E aí vocês podem ir acompanhando aí. E até isso para dois pontos, para duas coisas. Inicialmente, para você saber mais ou menos como que se faz uma redação, né? Aqui no meu caso, esse é o primeiro passo que tu tem que fazer quando chega um tema para ti. Tu lê o tema, tu interpreta ele. Tem as palavras-chave aqui que vão estar te ajudando. Tu tem que interpretar esse tema, que foi o que eu fiz aqui no início, no primeiro contato que eu tive aqui com vocês com esse tema. Vamos interpretar esse tema. Depois que eu interpretei o tema, eu vou correr para os textos motivadores. E quando eu for lendo os textos motivadores, eu vou marcando as expressões, palavras que eu posso utilizar no meu texto de alguma forma. Então, aqui eu marquei, por exemplo, algumas causas, consequências que eu poderia usar no meu texto, tá? Esses são os dois primeiros passos que eu tenho que seguir quando eu pego uma proposta de redação. E depois disso, eu tenho que fazer meu projeto de texto. Um projeto de texto mental, que eu tenho que saber. Tenho que fazer um projeto de texto mental, que eu tenho que saber decidir o que eu vou fazer ao longo da minha redação. Porque não adianta eu ir escrevendo a minha redação sem nem ao menos saber o que eu vou fazer. Tá? Então, agora nesse momento, eu vou fazer o seguinte: eu vou compartilhar minha tela inteira para vocês saberem o que eu estou acompanhando aqui no meu computador, para vocês não acharem que eu estou pegando informação de algum lugar. Vou jogar até meu celular para ali. Tá? Então vocês estão vendo aqui minha tela inteira. Eu vou colocar aqui no cronômetro e esse cronômetro ele vai começar. Eu vou colocar ele, vou desligar meu microfone e aí eu vou montar o meu projeto de texto. Porque eu gosto de montar sempre um projetozinho de texto para eu não me perder, porque às vezes eu até acabo me esquecendo do que eu vou escrever, ou da frase, ou como eu vou defender o meu argumento, o repertório, enfim. Eu gosto sempre de montar um pequeno esquemazinho. Aí vocês vão acompanhando aí. Depois, quando chegar no final e eu acabar, aí vocês podem tirar as dúvidas de vocês, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida. Enfim, o objetivo disso aqui é para que vocês entendam mais ou menos como é que a gente faz uma redação a partir do momento que chega a proposta para ti e para saber mais ou menos como que organiza seu texto, principalmente se você não estudou redação durante esse ano, para você saber como é uma redação e coisa do tipo, tá certo? Então, vou ligar aqui o cronômetro. Certo, Matheus, boa sorte. Valeu. Pegou sua água, caneta? Calma, deixa eu parar de novo. É o seguinte, como eu não tenho como apresentar o que eu estou escrevendo no papel, eu não sei, eu poderia colocar minha câmera assim, mas só que eu achei complicado, eu não ia dar conta. Então eu vou fazer tudo digitado. No dia do Enem eu sempre faço isso escrito, mas agora eu vou fazer digitado só para vocês verem, visualizarem. Se eu conseguisse achar alguma forma de colocar aqui um papel e escrevendo, eu faria. Mas só que eu realmente não tenho como agora, tá? Então eu vou fazer digitado e vocês vão acompanhar aí digitado. E vocês vão achar que eu estou escrevendo muito e nunca daria no papel. Mas dá, a minha letra é bem miudinha. Se vocês forem ver uma redação minha letra é bem pequenininha. Então eu tenho uma noção assim do tamanho que vai dar, entende? Tá? É isso. Alguma coisa, alguma consideração, alguma dúvida? Tá tudo certo? Força, Matheus. Tá certo. Então é isso, pessoal. Agora eu vou desligar meu áudio e vou começar a fazer. Vocês acompanham aí. E
não falem nada, porque eu vou estar cronometrando aqui, tá? É isso, pessoal. Até depois.
Acabei. Ai, cansei. 50 e 54. Uau. Ainda tá intacto psicologicamente? Bora lá. O que foi que eu fiz? Teve alguma coisa assim que eu li que vocês talvez viram algum erro assim? Eu acho que eu ajeitei os erros que eu tinha. Algumas repetições, agora no final eu estava ajeitando algumas repetições. Eu estava procurando se eu tinha repetido alguma coisa. Os que eu estava repetindo muito, eu fui trocando também. Eu acho que foi isso. Tá. Agora eu vou explicar o que eu fiz. Comecei com a música do Kevinho. Eu particularmente, eu não escuto muito funk ou essas músicas que falam merda. Então, o Kevin é a única música que eu sei, então eu vou colocar essa aqui mesmo. Aí eu coloquei Olha a Explosão quando ela bate com a bunda no chão. Esse verso de uma música famosa do cantor Kevinho fez parte de um período no qual as músicas que trabalham conteúdos explícitos começaram a se popularizar. Assim como esse cantor, diversos outros artistas costumam criar produções musicais com abordagens de cunho sexual e por vezes violentos. Então aqui eu não quis colocar conteúdos explícitos, porque eu já coloquei conteúdos explícitos. Então, para eu não repetir, coloquei abordagens, produções musicais com abordagens de cunho sexual e por vezes violentos. E aqui que eu apresentei o problema. As quais, falando das produções musicais, as quais expõem o público infantil expõe ao público infantil certas canções que não são adequadas a essa faixa etária. Tá, apresentei o problema, repertório. Tá, então comecei com o repertório, depois problema, por fim, meus dois argumentos. Diante disso, aponta-se tanto a influência familiar, primeiro argumento, quanto a midiática, como fatores contribuintes para a habitualidade desse impasse. Aí aqui eu coloquei a habitualidade, né, que foi uma palavra-chave do tema, que inclusive de vez em quando, não sei se vocês reparavam, mas de vez em quando eu voltava para cá, para ver se eu colocava essas palavras. Aí eu coloquei a habitualidade, ao invés de eu colocar exposição, eu coloquei expõe. Ao invés de eu colocar lá crianças, coloquei público infantil. Ou seja, não tangenciei, né? Pelo menos tangenciar não foi. Coloquei aqui todas as palavras-chave e foi isso. Tá. D1. Nesse sentido, ressalta-se a família como responsável pela exposição das crianças às músicas com conteúdo explícito. Tópico frasal. Repertório. De acordo com o pensador Talcott Parsons, a família pode ser comparada a uma máquina a qual é capaz, no caso das pessoas, de produzir personalidades humanas. Repertório. Diante disso, esse pensamento pode ser aplicado no cenário atual, porque muitos parentes influenciam o público infantil a escutar canções inadequadas, principalmente em festas familiares como casamentos e aniversários. Então aqui eu vim responsabilizando a família, né, falando dos parentes e tudo mais. Esse aqui foi o meu argumento. E aqui eu decidi colocar um exemplo. Então, essa parte aqui que eu coloquei, isso aqui foi um exemplo. Inclusive, até tinha tirado do texto motivador a questão dos aniversários. Aí acrescentei aqui os casamentos. Né? Então, isso aqui foi um exemplo. Isso aqui foi para ajudar na minha argumentação. Esse foi o meu argumento. Essa parte amarela foi meu argumento. A família é responsável, porque muitos parentes influenciam no público infantil a pensar em canções inadequadas. Isso aqui foi um exemplo. E depois, por conta disso, esses menores que entram em contato com essas produções podem desenvolver o desejo de querer escutar essas letras. Isso aqui foi uma consequência. Podem desenvolver o desejo de querer escutar essas letras. E aqui eu vim fazendo a retomada do repertório. Como resultado da produção da personalidade oferecida pelos pais. Aí, falando daqui do repertório, que fala que produz personalidades humanas, então eu falo que essas crianças vão querer escutar essas letras por conta da produção de personalidades que os pais ofereceram, ou que os parentes ofereceram. Né? Aí eu coloquei parentes, aqui eu coloquei pais. Aqui eu poderia também colocar familiares, que eu acho que ficaria até melhor. Enfim, eu não vou mudar porque senão vou ser injusto. Tá? Eu poderia colocar familiares aqui. E até mesmo praticar os atos mencionados por essas produções. Então, eu coloquei uma outra consequência aqui também. Aqui o meu repertório.
Aqui, repertório também. Voltando lá para o repertório. Tá, esse foi o D1. D2. Tópico frasal. Ademais, salienta-se ainda a mídia como culpada pela perpetuação desse problema. Então, aqui eu estou responsabilizando a mídia como culpada. Meu argumento. Para exemplificar, aqui foi meu repertório, que eu gosto de colocar exemplos. Eu não sei vocês, mas eu gosto muito de colocar exemplos. Eu acho mais produtivo do que a gente colocar geralmente essas frases que são mais gerais. Né? Enfim, eu gosto muito de exemplos. Para exemplificar, no ano de 2020, popularizou-se um aplicativo chamado TikTok. E, juntamente, diversas danças de músicas famosas inadequadas para o público infantil. É claro que tem... Matheus, mas no TikTok tem músicas que não são inadequadas. Eu sei que tem, mas só que aqui eu tenho que falar do problema, né? Então eu vou falar lá das músicas que são inadequadas. Porque tem gente que, às vezes, enrola muito no repertório. Vai falando, vai contando toda a história. Tem tanto músicas que são adequadas, músicas que não são inadequadas, músicas que são assim, não sei o quê. Não, tem que falar só do problema aqui. Então, diversas danças de músicas famosas inadequadas para o público infantil. Então, eu tenho que pegar logo no fio da meada, só no ponto que me importa. Então, aqui foi o meu repertório de exemplo. Nesse sentido, é clara a influência midiática como responsável. E aqui eu venho explicando por que a influência midiática é responsável. Né? Isso aqui foi meu argumento. E aqui vim argumentando um pouco mais. Pois, na maioria das vezes, não é impedido os menores de acessarem certos conteúdos classificados para maiores, expondo as crianças a letras musicais com temas sexuais e com linguagens impróprias. Então, aqui vim argumentando um pouco mais. Falando um pouco mais por que a mídia é culpada, por que existe essa influência midiática. E aqui vim colocando a consequência. Dessa forma, com esse fácil acesso, esse grupo de pessoas será influenciado a pensar que determinadas práticas são comuns, o que pode estimular o início da atividade sexual mais cedo sem o devido amadurecimento no assunto. Consequência. Tá? Então, aqui, tópico frasal, meu repertório de exemplo. Esse azul é muito ruim, né, para ler. Colocar um cinza. Você vai disponibilizar esse arquivo? Vou colocar para vocês lá. Lindamente. Vou tentar escrever esse texto na folha lá, porque acho que com a minha letra, nossa, não. A minha dá. A sua dá A e minha, sobra por 4 incrível que linhas, Matheus. Nossa, sem condições. Pior que no ano passado no Enem não sobrou 2 linhas. Eu fiquei com ódio, porque eu fiz uma letra tão zitinha, que sobrou 2 linhas no meu Enem. Eu falei, eu poderia ter escrito mais alguma coisa. Enfim. Conclusão. Expressões musicais como a do Kevinho. Eita, tá. Teve um erro de concordância bem aqui. Eu tiraria ponto de mim na primeira competência, bem aqui. Mas vou ajeitar. Sejam ouvidas 2 erros. Pronto, perdi ponto. Perdi 40 pontos na primeira competência. Por um erro besta no finalzinho do texto. Tá, portanto, é evidente a habitualidade na exposição de crianças às músicas com conteúdos explícitos. Aqui eu coloquei basicamente o tema. O tema inteiro eu coloquei aqui. É evidente a habitualidade na exposição... Foi esse aqui o tema. A habitualidade na exposição de crianças às músicas com conteúdos explícitos. Porque o tema já era um problema. Porque tem temas que não são um problema. Né? Por exemplo, o tema do Enem de 2019. Falava da democratização do acesso ao cinema no Brasil. Quando a gente fala de democratização, não é uma coisa ruim. Né? Mas só que aqui nesse caso, essa habitualidade é uma coisa ruim. Então, eu coloquei o próprio tema aqui de maneira escrita. Então, torna-se necessário que o Ministério da Educação... Eu não sei se vocês viram, mas eu comecei com o governo federal aqui. Coloquei que o governo federal, por meio do Ministério da Educação... Vocês repararam nisso? Sim. Aí depois eu apaguei, não foi? Sim. Eu apaguei porque eu estava vendo que estava ficando muito grande a minha conclusão. Então, não, vou tirar um pouquinho dessa conclusão porque está ficando muito cheia. Aí eu coloco uma coisa que me importa mais, lá no final, por exemplo. Aí tirei o governo federal, que não ia me importar muito, porque eu já estou colocando aqui o agente, e decidi deixar só o Ministério da Educação. Então, Ministério da Educação, agente, cria uma campanha educacional. Ação.
Agora os meios. Por meio do desenvolvimento de comerciais a serem exibidos nas televisões. Meios. E agora detalhamento dos meios. Os quais alertarão os pais sobre os riscos de expor o público infantil às canções com linguagens inadequadas. Depois, finalidade. Com o fito de diminuir o estímulo familiar frente a esse tema. Depois vim criando uma segunda proposta de intervenção. Aqui já está completa. Se eu colocasse só isso aqui, já ganharia 200 na quinta competência. Mas como essa proposta aqui, eu só falei dos pais, eu queria colocar mais uma para falar das mídias, especificamente. Porque aqui eu não consegui pensar em uma que eu colocasse os dois só juntos. Né? Porque em um eu estava falando da questão que as crianças acessam facilmente o aplicativo e aqui os pais, enfim, eu não sei, não consegui pensar numa forma de juntar os dois. Então, decidi criar duas propostas. Essa aqui completa com todos os 5 elementos e essa aqui só com 4 elementos. Não coloquei todos os 5, aqui eu coloquei 4. Mas como essa aqui está completa, já consigo 200 pontos na quinta competência, porque ela que vai ser avaliada. Além disso, as mídias, como aplicativos populares, se bem que já tem aqui um detalhamentozinho, devem melhorar, tá? As mídias, como aplicativos populares, detalhamento, devem melhorar os termos de uso das suas plataformas, ação, por intermédio da exigência, por exemplo, não sei porque tem esse negocinho aqui, tá certo. Como, por exemplo, por meio da exigência, por exemplo, da apresentação do documento de identidade para identificar a idade dos usuários. Meios. E com isso, finalidade. Com isso, prevenir expor os menores a vídeos que não são adequados a essa faixa etária. Então, finalidade. E depois vim com a minha conclusão da conclusão. Assim será possível amenizar esse problema e evitar que essas produções musicais, como a do Kevinho, sejam ouvidas pelos indivíduos com idade inferior aos 10 anos. Então, aqui fechei colocando o repertório lá da introdução, fazendo uma alusãozinha. Conseguiram entender mais ou menos o que foi que eu escrevi? Eu fui falando e o negócio que eu fiz aqui, não sei se vocês repararam, mas eu fiz meio que um rascunhozinho. Como que eu ia montar meu texto? Então, a partir disso aqui, eu já estava ciente do que eu ia montar ao longo da minha redação. Que isso aqui é o meu projetozinho de texto. Né? Eu gosto de colocar assim, na introdução, qual é o repertório que eu vou colocar? Qual é o problema? Tem que ter bem claro na minha mente qual é o problema. Porque meu texto vai se basear a partir desse problema. E aí depois vim fazendo D1 e D2. Qual é o meu argumento e o repertório que eu vou colocar? Que no D2 é a mesma coisa, meu argumento e repertório que eu vou colocar. A minha conclusão é que eu não segui totalmente a risca, confesso para vocês. Eu não segui totalmente a risca, eu só coloquei a questão da campanha de comerciais, né, que alerta os pais, mas eu decidi criar uma segunda proposta. Enfim, pessoal, foi isso, deu 50 e 54 aqui. É claro que no Enem eu demoraria talvez uns 20 minutos a mais, talvez, ou 30, ou 35, porque teria que pensar um pouco mais, né? Porque ia ser meu primeiro contato com o Enem, e também passar limpo, porque isso aqui seria só mais ou menos um rascunho. Aí eu passaria limpo com a minha letrinha. Você faz eu o nem sei o esqueleto, que o rascunho do texto e depois passa limpo? Eu sou assim. Por isso que eu faço, eu gosto de treinar para terminar num tempo rápido, porque aí dá tempo de eu passar pro rascunho ficando grande, né? A letra, calma. Por que tá mudo o som? Porque eu tava escrevendo e eu tinha avisado que eu ia silenciar meu áudio, Amanda. E deixou mudo porque... obrigado, Amanda. A Erika, misericórdia. Oi, a Erika tá aqui. Oi, Erika. Pode usar dois que somente um... Não entendi, Erika, essa pergunta. Na conclusão, ela quis dizer. Pode usar... 2 parágrafos para resolver ou pode fazer um bloquinho resolvendo tudo? Pode fazer só um. Inclusive, eu até recomendava fazer só um, mas só que no meu caso aqui eu não consegui pensar em uma proposta para juntar os dois. Aí, para eu não perder ponto na terceira competência, né, que é aquela que tem a ver com a relação entre os parágrafos, aí eu decidi criar 2 propostas. Mas por conta da terceira competência, não por conta da quinta. Aí, por conta da terceira, para ter relação entre os parágrafos. Eu também faço isso, só que eu chamo disso de esqueleto. Eu costumo chamar de projeto de texto. Cada um chama de uma forma, né? Só é importante fazer isso, para a gente não se perder.
Eu sempre tento me lembrar de um fato histórico, filme ou livro para argumentar. É isso mesmo. É bom a gente pensar em uma questão histórica. Particularmente, eu não gosto muito de história. Não sei vocês, mas eu não suporto história. E por conta de eu não suportar história, eu não gosto de estudar história. Eu não aprendi muita coisa de história na minha vida. E por conta disso, eu não gosto. Raramente eu escrevo história na minha redação. Mas por incrível que pareça, não é nem que eu passei no vestibular e eu coloquei história. Falando de Getúlio Vargas. Mas enfim, é claro que é só colocando uma coisa bem básica possível, né? Mas eu não gosto muito de colocar história. Eu gosto de colocar coisas criativas. Por exemplo, exemplo. Eu gosto muito de colocar exemplo. Quando eu tenho exemplo na minha cabeça, eu logo coloco o exemplo, sem pensar duas vezes. Mas quando eu não consigo pensar em outra coisa, eu coloco esses repertórios que são mais gerais, como do Talcos Parsons. Ontem, eu acho que foi a Letícia que falou do Rousseau, né? O homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe, que eu poderia colocar aqui como influência. Poderia até colocar aqui influência social. Eu colocaria o repertório do Rousseau. Social. Poderia colocar ele. Então, Eu vi um hoje também gosto que eu associei a esse tema. Eu acho que foi do Guy Debord, que era a Sociedade do Espetáculo. Uhum. Pois é, tipo, eu gosto de levar esse tipo de repertório assim no bolso, de reserva, né? Mas quando o exemplo, porque ele tem muito mais a ver com aquele tema, com aquele meu argumento, do que esses repertórios que são mais gerais. Aí eu vou levar esses aqui só de reserva. Se eu não conseguir pensar em exemplo, não pensar em história, né, como eu não sei o nome dele, que colocou, o dele ou dela, que tá aqui de bique, aí eu coloco esses aqui. Teve 3 repetições da palavra que na conclusão, aí tipo você acarretaria em queísmo. Ai, gente, bora lá, deixa eu ver. Eu não reparei no que da conclusão, eu reparei mais no desenvolvimento. É evidente a habilidade na exposição de crianças às músicas com conteúdos explícitos, então torna-se necessário. Então, pronto, um menos um. O Ministério da Educação deve criar uma campanha educacional por meio do desenvolvimento de comerciais a serem exibidos nas televisões, os quais alertarão os pais sobre os riscos de expor o público infantil às canções com linguagens inadequadas, com o fim de diminuir o estímulo familiar frente a esse tema. Além disso, as mídias como aplicativos devem melhorar o termo de uso da sua plataforma, por intermédio da exigência, por exemplo, da apresentação do documento de identidade para identificar a idade dos usuários, e com isso prevenir expor os menores a vídeos que não... Vídeos não adequados a essa faixa etária. Assim será possível amenizar esse problema e evitar que essas produções musicais, como a do Cavinho, sejam ouvidas pelos indivíduos com idade inferior aos 10 anos. Agora sim. Tinha 3, realmente. Agora ficou bom. É só esse aqui que eu vou deixar ele aqui, porque será possível Só pode amenizar ter um quê na redação ou o quê? no parágrafo. Meu Deus. É bom, né? Deixar só um, no máximo 2 por parágrafo. No máximo, assim. Porque quando a gente coloca muito que, acaba perdendo ponto na quarta competência. Amenizar esse problema. Eu lembro na monitoria. Eu lembro. Ai, você tirou quanto? No Enem do ano passado, eu tirei 940. Eu nem lembro o que foi que eu errei, mas português, talvez um corretor tenha encucado com o repertório meu. Aí eu acho que por isso que eu perdi uns 20 pontos. Porque para a pessoa tirar 940 é quando um corretor em uma competência dá 200 e o outro corretor dá 160. Então teve uma competência que foi a 3, que um corretor me deu 200 e o outro 160. Eu acredito que seja por conta de um repertório que eu coloquei lá, que foi um repertório mais geral, que tem corretor assim, que não é muito a favor. Por isso que eu geralmente, quando eu tenho a oportunidade de colocar exemplo, eu coloco exemplo. Porque tem alguns corretores que são, enfim, que acham que esse tipo de repertório assim, eles não são tão produtivos. Aí, mas, enfim, eu vou colocando, né? Aí, por conta disso, tem alguns que tiram pontuação. Mas é isso, gente. Vocês têm alguma dúvida? Tudo certo? Alguma coisa que vocês queiram comentar? Vocês acharam esse tema fácil ou difícil? Ontem eu nem perguntei isso para vocês, não lembro. Vocês fariam essa redação rápido ou iam demorar muito? Ia demorar muito. Ia demorar.
Meu, como que você consegue pensar no argumento e, sei lá, formular tudo na mente ali com aquele esqueleto que tu fez? É porque eu já tenho uma ordem. Isso eu expliquei desde o início do ano para todos os alunos. Gente, a gente tem uma ordem de apresentação. Introdução. Eu vou apresentar o repertório. Eu posso Não, apresentar. isso tudo bem. Eu digo, tipo, você colocou ali o argumento, influência social. E como que você desenvolveu isso tão rápido no argumento? Aqui, É, sim, que eu coloquei D1, a influência social, repertório Rousseau. isso. Porque, assim, eu já sei o repertório Rousseau. Como eu já treino redação, eu já sei como eu posso defender a questão da influência social. No caso, eu coloquei influência familiar. É. Aí eu coloquei Talcott. Parsons. Aí eu tenho que pensar, de que forma a família... Essa aqui é a pergunta que é a pergunta da argumentação. Para ter uma argumentação boa, tem que responder essa pergunta. De que forma a causa interfere no problema? De que forma a causa interfere no problema? Nesse caso, seria assim: de que forma a família interfere na exposição de crianças às músicas com conteúdos explícitos? A família culpada, exposição de crianças a conteúdos explícitos, esse aqui é o problema. Tá, de que forma a família interfere na exposição de crianças às músicas com conteúdos explícitos? Aí tu tem que responder essa pergunta. Eu acho que a família influencia na medida em que, por exemplo, quando vê a criança escutando uma certa música que é inadequada, não, digamos, não pune ou não fala, não incentiva a não escutar ou algo assim. Eu poderia falar isso. Ou, por exemplo, no meu caso, eu coloquei a questão de que as crianças ficam expostas a essas músicas justamente na família, quando tem eventos familiares, tipo aniversários e casamentos. Esse foi o ponto que eu quis defender. Eu coloquei lá como exemplo. Então, é bom tu sempre responder essa pergunta: de que forma a tua causa ela está interferindo no problema? Quando tu tem essa resposta clara na tua mente, aí fica mais fácil assim, te desenvolver. Pelo menos eu acho mais fácil. É mais ou menos isso. Aqui é a mesma coisa. De que forma a mídia está interferindo na exposição de crianças às músicas com conteúdos explícitos? Aí eu coloquei aqui em relação aos aplicativos, né, do TikTok e tal, na medida em que qualquer criança consegue acessar as músicas com facilidade. Aqui eu coloquei a questão do fácil acesso a esse tipo de conteúdo e tudo mais. Enfim, basicamente fazer uma explicação sobre esse argumento. Aí a gente consegue desenvolver melhor. Porque tem pessoas que só simplesmente falam: a mídia influencia as crianças a escutarem músicas que têm conteúdo explícito. Acabou. Essa é a argumentação da pessoa. A pessoa não fala mais nada além disso, principalmente quando tem aqueles modelos prontos que pegam da internet de qualquer forma. Inclusive, eu não vou falar nada porque tá gravando. E depois eu vou postar no YouTube. Mas tem certos modelos que a pessoa vai pegando da internet, que nesses modelos não tem um espaço onde a pessoa pode, por exemplo, dar um exemplo, ou pode aprofundar esse argumento, que é importante a pessoa aprofundar um pouco mais esse argumento. E quando a gente responde uma pergunta como essa aqui, eu tô aprofundando meu argumento, sabe? Tô dando um exemplo de que forma a família tá interferindo. É mais ou menos isso. E aí a gente consegue fazer uma argumentação muito melhor, mais defendida, digamos assim. Porque se eu não colocar, por exemplo, algum exemplo, eu poderia tirar, por exemplo, aqui. Se eu tirasse isso aqui. Vamos supor que fosse só isso aqui, meu parágrafo de D1. Diante disso, esse pensamento pode ser aplicado no cenário atual. Que pensamento do Taco de Passos. Porque muitos parentes influenciam o público infantil a escutar canções inadequadas. Essa foi a minha argumentação. Acabou. Agora faz sentido. Mas só que isso aqui que eu tô falando aqui é a mesma coisa que eu falei aqui e a mesma coisa que eu falei aqui. Que desenvolvimento é esse
que eu não desenvolvo. Tá entendendo? Que desenvolvimento é esse que eu não explico o meu argumento? Mas só que aqui eu dou um exemplo, principalmente em festas familiares, como casamentos, aniversários. Então eu falo um pouco mais sobre esse fato da minha família influenciar. Na medida que eu coloco aqui, por exemplo, esse exemplo, né? Isso já ajuda na minha argumentação. Se eu deixasse só isso aqui, aí a minha explicação, é tipo assim, a família é responsável pela exposição de crianças ao conteúdo explícito. Por que a família é responsável? Porque os parentes influenciam o público infantil a escutar canções. Tipo, a resposta da pergunta é a mesma pergunta, sabe? Só trocou um pouquinho e foi. É mais ou menos isso. Então a gente tem que falar um pouco mais, defender nosso argumento, colocando um exemplo, algo assim. É mais ou menos isso. Porque o que muitos modelos têm é justamente isso. Só tem a parte onde vai repetir o que foi colocado aqui em cima. Mas tu não vai colocar um exemplo aqui, por exemplo. Sabe? E aqui embaixo, por exemplo, eu estou falando muito por exemplo, mas é isso. Aqui eu coloquei até mais coisa, não foquei tanto assim no exemplo. Fui colocando consequência, enfim. De que maneira a mídia é culpada? Aí aqui está a resposta. Na maioria das vezes, não é impedido que os menores acessem conteúdos que são classificados para maiores. Então, essa aqui foi a minha argumentação. Em que eu falo, por que a mídia ela é culpada? Por que a mídia influencia as crianças a escutarem esse tipo de conteúdo? Por causa disso aqui. Na maioria das vezes, não é impedido os menores de acessarem certos conteúdos classificados para maiores. Então, essa foi a minha explicação. Esse foi o meu aprofundamento do argumento. Se eu tirasse isso aqui, não ia ter uma explicação. Por que a mídia é culpada? Porque a mídia ela é responsável, sabe? Não teria uma argumentação. É tipo isso. A mídia é como culpada. Por quê? Pois expõe as crianças a letras musicais com temas sexuais e com linguagens impróprias. Isso a gente já sabe, porque eu já falei isso aqui. Eu já falei que a mídia está influenciando, que a mídia faz isso. Mas de que forma ela está fazendo isso? De que forma ela está sendo culpada? Na medida que eu coloco isso aqui, aí já melhora a minha argumentação. É que eu falo que ela está dando o pleno acesso às crianças a acessarem conteúdos que eles não deveriam acessar. Não é impedido. Esse aqui que é o fio da meada. Não é impedido. Essa que é a minha afirmação. Digamos assim. Entendi. Aí no final você sempre coloca uma consequência, né? No final também eu sempre coloco uma consequência. Dessa forma, com esse fácil acesso, esse grupo de pessoas será influenciado a pensar que determinadas práticas são comuns, o que pode estimular o início da atividade sexual mais cedo sem o devido amadurecimento no assunto. Inclusive, eu até peguei umas consequências que estavam na proposta. Não sei se vocês repararam. Tipo, essa questão de começar a ter relação mais cedo, peguei daqui. Em questão do adiantamento do primeiro contato com a sexualidade. Enfim. É basicamente isso. Entendi. Tá certo. Quando vou interpretar o tema, faço tema, assunto, recorte temático e problema. É bacana também. Não tem problema. Cada um tem sua forma, né? Mas é sempre importante tu conseguir interpretar o tema por completo, né? Eu sempre falo pro pessoal, gente, ó, vai chegar um tema para ti. Interpreta todas as palavras que estão aqui. Né? A habitualidade da exposição de crianças às músicas de conteúdos explícitos. Todas as palavras. Eu tenho que falar, eu não posso simplesmente falar da exposição de crianças às músicas de conteúdo explícito, mas eu tenho que falar que isso aqui é habitual, que isso aqui é um problema corriqueiro, que acontece todo dia. É um problema muito comum, então eu tenho que apontar essa questão da habitualidade. Até coloquei na introdução essa palavra. Eu tenho que falar, por exemplo, também que são as crianças. Não é qualquer tipo de público, são as crianças, não são os adolescentes, adultos ou qualquer outra coisa. São as crianças. E não é qualquer tipo de conteúdo explícito. São as músicas. Teve um certo momento que eu mesmo estava colocando conteúdos explícitos, mas não. Eu logo coloquei logo na frente. Músicas, produções musicais. Não sei se vocês repararam, mas de vez em quando eu ficava assim, instalando o dedo. Nesse momento que eu fico instalando o dedo, eu estou pensando em sinônimos. Aí tava músicas, canções, produções musicais. Aí ficava pensando, versos, enfim, qualquer outra coisa que viesse, conteúdo. E eu fico pensando sinônimos, para não ficar repetindo também.
mas eu tenho que colocar que não são qualquer tipo de conteúdo explícito, mas que são músicas. E não posso focar, por exemplo, quando eu falo de conteúdos explícitos, somente na questão do ato sexual. Porque teve um certo momento aqui que eu falei da questão sexual, mas eu colocava assim, o sexual e por vezes também violentos, né? De cunho sexual e por vezes violentos. Então eu não colocava só o ato sexual. Enfim. E quando eu colocava a consequência, eu não falava que necessariamente vai engravidar, que também é um outro problema, né? As pessoas colocam, quando colocam uma consequência, não coloca esse tipo de palavra. Podem. Podem. Será possível, ou algo assim. Porque o podem, né, é uma possibilidade, não que necessariamente vai acontecer isso aqui. Também eu até alertava o pessoal em relação a isso. Por conta disso, podem desenvolver o desejo de querer escutar essas letras, podem. Não que necessariamente vai acontecer. E até mesmo, aí eu coloquei até como se fosse um exemplo, e até mesmo, quem sabe, né, praticar os atos mencionados por essas produções musicais. Não focando especificamente na questão sexual. Teve um momento aqui embaixo que eu foquei na questão sexual, mas eu coloquei como uma consequência da consequência. Enfim. É basicamente isso. Vou salvar aqui como PDF. Mande no grupo. Até deu um bug aqui. Deixa eu parar de apresentar. Foi aquela da democratização do cinema que tu passou na faculdade? Oi. Quais repertórios você usou, você lembra? Oi? Quais repertórios você usou? Eu fiz um D1. Meu desenvolvimento 1 foi positivo. Eu falei sobre a importância do cinema na vida das pessoas. E no meu D2, eu apontei como causa, eu falei do problema, né? Apontei como causa do problema a questão de localidade, que ficavam sempre localizados nas grandes cidades. Essa foi a causa do problema. Eu não apontei um culpado, mas eu falei que a causa do problema era essa questão, que sempre ficavam localizados nos centros urbanos e nas grandes cidades. Entendi, pode ser indo já? Pronto. Agora sim, gente, coloquei o material lá nos dois grupos. Ótimo. Podem ler. E que vocês Escrever. tenham um resto de preparação muito bom. Não sei como vocês vão fazer durante essa semana, mas que seja um período, em relação à redação, é bom pegar a redação de nota 1000, ver mais ou menos como que escreveram. É bom aprender a argumentar, é bom. Eu não sei se vai ser tão produtivo eu ficar fazendo redação, por exemplo, todo dia. Não sei se vai ser tão produtivo nesse resto de tempo que falta, porque não tem como aprender em uma semana que não aprendeu durante o ano inteiro, não é verdade? Então, é bom pegar esse tempo e, por exemplo, se chegar esse tema para mim, o que eu vou fazer? Então, faz meio que projeto de texto. Então, projeto de texto. Esse repertório, esse argumento, esse repertório da introdução, vou fazer isso aqui na conclusão. Eu já tipo, sei como eu montaria. exato. Eu sempre faço isso. Eu sei do esquema, eu sei lidar com o tempo, eu sei desses negócios. Eu só não sei argumentar. É só isso. É bom. Em relação à argumentação, é bom colocar exemplo, né? Como eu coloquei em relação ao aniversário, casamento. Isso é um exemplo. Então é bom ir colocando exemplo, colocar consequência. Eu sempre coloco consequência. Em todos os desenvolvimentos que eu aponto uma causa, eu sempre coloco uma consequência. Sempre, sempre, sempre. Seja para concluir o parágrafo. Às vezes eu coloco até uma consequência da consequência. Nesse caso aqui, eu coloquei consequência da consequência nos dois parágrafos. Uhum. Inclusive, você colocou o arquivo no grupo? Aqui. Não chegou ainda. Tá carregando. Top.
Mas aqui nos 2 parágrafos eu coloquei consequência da consequência, olha. Ou 2 consequências. Aqui, por exemplo, eu coloquei a primeira consequência no D1. Pode desenvolver o desejo de querer escutar essas letras. Primeira consequência. E a segunda consequência, praticar os atos mencionados por essas produções. Então, aqui eu falei no ato de escutar, de querer escutar música, e segunda consequência, querer praticar os atos que essas músicas falam. E aqui no D2, esse grupo de pessoas será influenciado a pensar que essas práticas são comuns, consequência, e depois de colocando uma consequência da consequência, o que pode estimular o início da atividade sexual mais cedo sem o devido amadurecimento no assunto. Então, é bom ir colocando consequência, e o bichinho não carregou mesmo. Colocar consequência, colocar exemplo, isso ajuda muito na argumentação. Vou apagar e mandar de novo. Ah, disfarça. Pronto. No curso gratuito. No grupo do curso gratuito já foi. Agora no grupo da plataforma. Pronto, agora sim. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês, por terem ficado comigo até esse Só mais uma momento. coisa. Tem aula na plataforma sobre argumentação, não tem? Eu vi uma aula de D1. Tem sim. Já dá para assistir lá e ajuda também. Sim. Eu faço uma explicação basicamente assim, sabe? Pô, de que forma a causa interfere no problema. Eu falo também da consequência, tudo mais. Pode ser que te ajude também. Tô correndo pra lá. Eu já achei isso aí. Vou assistir de novo. Tá certo. Tchau, gente. Muito obrigado pela atenção de vocês. Tenham uma ótima semana. E até mais. Bye, bye. Tchau, boa noite.